Provérbios capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Diga comigo, os que gostam. Não, vamos lá. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esse texto de sabedoria, ele é bem interessante, porque na maioria das vezes, quando nós o lemos e nós anunciamos o tema da ministração, logo nós nos prendemos à parte negativa desse texto. A parte negativa deste texto diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Quando nós lemos esse texto, nós nos prendemos na questão em que a língua tem o poder sobre a morte. E nós acabamos nos esquecendo ou não damos prioridade àquilo que o sábio coloca em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele diz que a língua tem o poder sobre a vida. Mas às vezes nós somos tão negativos, somos tão pessimistas, que logo nós esquecemos essa primeira parte e já vamos logo na segunda parte, porque para nós, por ser uma tendência do ser humano, e essa tendência ela vai ser mudada aqui nessa manhã, a tendência do ser humano é sempre usar a sua língua para a morte, é sempre usar a sua língua para amaldiçoar, é sempre usar a sua língua para maldizer, é sempre usar a sua língua para lançar uma palavra negativa sobre a sua própria vida ou sobre a vida de uma outra pessoa. E nós nos focamos muito nessa questão. A língua tem o poder para a morte. Nós, dentro da nossa casa, muitas vezes, nós já presenciamos esta cena, quando os pais, com a sua língua, liberam uma palavra sobre os seus filhos, como burro, idiota, jumento, diabo, capeta, etc, etc, etc. Então muitos pais não entendem, porque logo mais na mocidade, ou na juventude, ou na adolescência, vão ter um capeta dentro de casa. Eles não entendem porque logo mais na adolescência ou na juventude dos seus filhos, eles acabam tendo um jumento, um burro ou um idiota dentro de casa. Porque quando eles eram crianças, simplesmente liberaram essa palavra sobre os seus filhos. Liberaram essa palavra sobre as crianças, liberaram essa palavra sobre os adolescentes e até mesmo sobre os próprios jovens liberaram essa palavra. Então nós nos prendemos muito na segunda parte desse texto. Mas eu quero hoje chamar a sua atenção para a primeira parte. A língua tem poder sobre a vida. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, esse texto de sabedoria, ele abre nosso entendimento para as coisas boas que não tínhamos, ou que não temos, e que podemos passar a ter. Esse é o ponto principal. Esse texto, ele abre o nosso entendimento para as coisas boas que nós não temos, e que nós podemos passar a ter. E as coisas ruins que nós temos e que nós podemos desfazê-las dela aqui hoje, nesse culto e nessa manhã. Esse texto diz que nós atraímos o bem ou o mal com o poder da nossa língua. Então, você carrega um poder tremendo dentro da sua boca. Olhe para quem está do seu lado e diga para ela, há um poder tremendo dentro da sua boca. Diga para quem está do outro lado, há um poder tremendo dentro da sua boca. Esse pequeno músculo dentro da sua boca, a Bíblia diz que ele traz um poder que nós não conseguimos imaginar a sua dimensão. Ele traz o poder de trazer uma colheita tão poderosa, uma colheita tão frutífera para a sua vida, que você não é capaz de imaginar. Não há limites, seja para o bem, ou seja para o mal. Mas hoje eu não quero tratar do mal. Hoje eu não quero
discipliná-los. Hoje eu quero ensiná-los a viver bem. Digam aleluia. Então nós deveríamos aproveitar melhor esse membro do nosso corpo. Nós deveríamos aproveitar melhor a nossa língua. Porque o que Salomão está dizendo, que ela é poderosa para criar o mundo que nós sonhamos. Ela é poderosa para criar o mundo que nós desejamos. Porque ele é muito claro quando diz, a língua tem o poder sobre a vida. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, nós deveríamos aproveitar esse membro do corpo tão poderoso para criar o mundo que sonhamos, o mundo que nós desejamos. Deveríamos tomar esse membro do nosso corpo para que nós possamos declarar nossa vitória sobre os demônios da ansiedade, os demônios do nervosismo, da depressão, os demônios da pobreza, os demônios do vício, os demônios da doença, e profetizar uma vida abundante sobre nós. Então, se nós entendermos o uso correto da língua, nós vamos comer do seu fruto com abundância. Então, o mundo que você sonha está na sua língua. O mundo que você deseja está na sua língua. O mundo que você quer construir está na sua língua. O que você quer tirar da sua vida está na sua língua. O bem e o mal, todos eles estão na sua língua. Como Deus criou o mundo? Como Deus criou o mundo? A forma como Deus criou o mundo foi muito simples. Como Deus criou o mundo? Haja luz. E simplesmente houve luz. Então Deus falava e as coisas, elas aconteciam. Haja luz, houve luz. Deus ordenou às águas que produzissem peixes. E as águas obedeceram a Deus e criaram os peixes. Deus disse à terra para que ela pudesse criar e produzir toda a vegetação. E a terra ouviu a voz de Deus e logo criou toda a vegetação. O mundo estava um caos completo, a terra estava sem forma e vazia. E Deus pôs tudo em ordem com o poder da sua língua. Ele simplesmente falou. O poder está onde? O poder está na sua língua. Deus simplesmente falou e criou o sol, criou as águas, organizou o planeta. Deus simplesmente falou. Diga, simplesmente. Deus simplesmente disse. E as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque a língua tem o poder sobre a vida. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então eu preciso entender aqui nesta manhã que quando eu direciono a minha língua para o que é bom, para o que é agradável, para o que é justo, para o que é correto, para o que vai me fazer o bem, eu vou ter essa colheita. Eu vou ter essa colheita. Porque a língua, ela é poderosa. Digo, a língua é poderosa. Com a língua a gente pode restaurar toda a nossa vida. Com o poder da língua você pode restaurar qualquer coisa na sua vida. Com o poder da língua você manda os demônios embora. E também você fala com coisas que não possuem ouvidos. Sabe, gente, isso é sobrenatural. Como que eu posso falar com algo que não me ouve? Como que eu posso falar com algo que não tem ouvidos? Mas o poder da língua é capaz de modificar aquilo que não tem ouvidos. Por exemplo, Jesus certa vez disse para o vento, acalma-te, para o mar, acalma-te. Vento, pare de soprar. As águas não têm ouvidos, o vento não tem ouvidos, mas simplesmente as águas e o vento
lhe obedeceram. O poder da língua. Digo, o poder da língua. Digo, o poder da língua. Jesus estava fazendo uma viagem, certa vez ele parou perto de um pé de figos, e ele foi procurar figos, ele estava com fome, não tinha figos para comer, e ele virou para aquele pé de figos e disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E no outro dia, quando eles voltaram pelo mesmo caminho, os discípulos observaram que aquele pé de figos havia secado desde a raiz. Um pé de figos, uma árvore, não tem ouvidos. Não pode ouvir. Mas você entende o poder da língua? Quando você fala. Ô, gente, a gente que foi criado na roça, a gente lembra bem disso. Eu lembro muito bem disso. Às vezes alguém ia fazer uma visita e a gente tinha muitos passarinhos em gaiolas, né? Canarinhos, etc. E alguém olhava assim, e só de falar assim, que bichinho bonito. No outro dia ele amanhecia assim, com as patinhas para cima. O passarinho ouviu. É o poder da língua. Diga, o poder da língua. Então, se você olhar um pouco para a sua vida, você vai perceber que tudo que hoje está ao seu redor já foi dito por você. Não há nada estranho. Não há nada que esteja na nossa vida que não tenha sido dito por nós. Porque a língua é um dos membros mais poderosos que nós temos no corpo. Ela é capaz de gerar vida ou morte. Então, eu quero tomar esse poder que eu tenho e eu quero usá-lo para trazer a vida e não para trazer a morte. Diga aleluia. Por isso eu preciso controlar a minha língua. Eu preciso direcionar a minha língua. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, se algumas coisas da minha vida foram perdidas, eu vou usar a minha língua para restaurar o que foi perdido. Eu me lembro uma vez, eu fui pegar um voo, eu ainda morava no Recife, na época ainda que tinha aquela companhia aérea Transbrasil, e ela estava quase falindo e tinha uns aviões feios, a pintura assim, descascando. E eu me lembro que um dia eu estava no aeroporto do Recife, e quando a gente estava preparando para o embarque, eu olhei para aquele aviãozinho, eu falei, nossa Deus, eu vou entrar naquilo, aquilo vai cair. Mas, aí eu falei, peraí, não pode cair que eu vou estar lá dentro. Então esse avião não vai cair. Você já percebeu que às vezes você está numa situação e você libera uma palavra contra você mesmo ali dentro? O Jó disse uma coisa, quando ele estava sentado num monte de cinzas, depois de ter perdido os empregados, depois de ter perdido o gado, as ovelhas, depois de ter perdido os filhos, depois da mulher ter ido embora, depois de ter acabado tudo, ele está sentado em cima de um monte de cinza. Qual foi a expressão que o Jó usou? O que eu temia, o que eu dizia, me aconteceu. Então, muitas vezes, sabe, você acaba liberando uma palavra contra você mesmo, numa situação em que você está participando dela. Numa situação em que você está envolvido nela. Como você me entender, diga amém. Então, o que eu temia, me aconteceu. O que eu disse, me aconteceu. Então, se eu sei disso, eu não vou mais liberar qualquer coisa. A minha língua não vai falar qualquer coisa. Agora eu vou escolher o que eu vou dizer. Agora eu vou passar um filtro nas minhas palavras. Não é qualquer coisa mais que vai sair pela minha boca. Não é qualquer coisa mais que a minha língua vai dizer. O que a minha língua vai liberar é para restaurar o que foi perdido e para ampliar as minhas conquistas. Eu preciso entender isso. Diga aleluia. Então o mar não tinha ouvidos, o vento não tinha ouvidos, a figueira não tinha ouvidos. Não tinham.
mas podem ouvir o que a sua língua diz. Sua língua governa tudo em redor da sua vida. Tudo é governado pelo que você fala. Há tempos atrás nós usávamos aqui uma expressão: as nossas palavras são assinaturas no mundo espiritual. Quando nós liberamos uma palavra, elas são tomadas por Deus ou elas são tomadas pelo diabo. Esse é o poder da língua. Quando você libera uma palavra, você está autorizando uma dessas autoridades espirituais a agirem na sua vida. Então, quando eu libero uma palavra de bênção, eu estou dando a oportunidade de Deus agir na minha vida. Eu estou entregando alguma coisa a Ele. Porém, quando eu libero uma palavra de maldição, eu estou autorizando Satanás a entrar na minha vida. Por isso, esse texto é de uma sabedoria enorme. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, eu não quero comer o pão que o diabo amassou. Se eu vou comer daquilo que eu falo, se eu vou viver daquilo que eu falo, então eu não quero comer o pão que o diabo amassou. Eu não quero liberar palavras que são assinaturas no mundo espiritual para que Satanás tome essas palavras e as torne verdade na minha vida. Eu quero liberar a palavra que Deus vai tomá-la no mundo espiritual e vai usá-las a favor da minha vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Romanos capítulo 10, versículo 8 até o 10. Diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Diga aleluia. A palavra está perto de ti. A palavra está na tua boca. A palavra está no teu coração. Qual a palavra? Ele diz, a palavra da fé que pregamos. Diga, a palavra da fé. Diga outra vez. Diga outra vez. A palavra da fé que pregamos. Onde ela está? Está na tua língua. Irmãos, às vezes a gente passa a vida inteira dentro da igreja e ainda continua autorizando Satanás a agir na nossa vida por aquilo que nós falamos. Você precisa entender que agora você precisa liberar a palavra da fé. A palavra da fé está no seu coração, a palavra da fé está na sua boca e agora você precisa liberar, você precisa falar a palavra da fé. Sabe, o apóstolo Paulo ele dizia assim, olha, eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Ele está liberando uma palavra sobrenatural. Quantos me entendem, digam amém. Ele está liberando uma palavra para colher frutos produtivos, frutos positivos, apesar de estar vivendo em situação adversa. O que uma situação adversa produz? Na maioria das vezes, uma situação adversa produz uma palavra negativa. E aí então que você entra em um nível de batalha interior. Sabe, quando nós estamos numa adversidade, quando nós estamos num problema, nós queremos falar daquilo que está nos afetando. E já projetamos o futuro a partir daquilo que está nos afetando. Eu sempre digo isso. Alguém vai ao médico, o médico diagnostica uma enfermidade e aquela pessoa então ele já projeta um futuro. Ele projeta um futuro de uma pessoa incapaz. E ele começa a criar um monte de ideias ao seu redor,
de como será a sua vida dali para frente. Ele começa a usar a sua língua para trazer a morte. Mas ele deveria usar a sua língua para liberar a palavra da fé. Porque ela tem poder. Paulo diz, a palavra da fé está na sua boca. Então libere a palavra da fé. Entenda uma coisa, irmãos. A palavra da fé, ela sempre será usada numa situação oposta ao que você está vivendo. Entende o que eu estou dizendo? A palavra da fé vai ter poder de cura quando você estiver doente. Mas se quando você está doente, a sua língua não libera a palavra da fé que cura, então você não será curado. Se quando você está deprimido, você não libera a palavra da fé que liberta, então você não será liberto. Se quando você está com problemas financeiros, você não libera a palavra da fé que traz provisão, então você vai ficando mais endividado ainda. Porque esse é o fruto que você está colhendo. Então, se a palavra da fé está na minha língua, e com a minha língua, o que eu libero com aquilo que eu falo, eu vou colher frutos, então eu vou liberar a palavra da fé, porque eu quero colher o fruto da saúde, da provisão, da restauração, da paz, da alegria, da prosperidade. Então essa palavra que está na sua boca, ela precisa ser liberada, ela precisa ser falada, porque ela tem poder. Diga aleluia. Diga, ela tem poder. O poder da língua está na fé que você tem. Diga isso comigo, o poder da língua está na fé que eu tenho. Entenda uma coisa. A fé é a chave mestra para você criar e modificar qualquer coisa em sua vida. A fé é a chave mestra para você criar e modificar qualquer coisa na sua vida. O que é uma chave mestra? Uma chave mestra é aquela que abre qualquer tipo de fechadura. Há tempos atrás, nos hotéis, as camareiras andavam com aqueles molhos de chave. Não, andava com uma chave. E ela ia de porta em porta com uma única chave, abria todas as portas com uma única chave. Havia 20 quartos no andar. Ela não usava 20 chaves, ela usava apenas uma chave. Hoje não são mais as chaves, hoje são mais os cartões magnéticos. Né? Com um único cartão magnético, ela abre o apartamento de todos aqueles andares. Isso é uma chave mestra. Ela não precisa ser específica. Então, a fé é a chave mestra para criar e modificar qualquer coisa em nossa vida. É por meio delas que nós conquistamos os milagres, é por meio dela que nós temos as respostas de Deus para a nossa vida quando a gente ora. E essa palavra da fé, o apóstolo Paulo diz que ela está onde? Aonde está essa palavra? Aonde está essa palavra? Hebreus 10, 38. Essa palavra está na nossa língua. Diga, na nossa língua. Aonde está a palavra da fé? Está na nossa língua. Diga aleluia. Olha o que diz Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Irmãos, o que significa o justo viverá pela fé? O que significa isso? Significa você falar contra a situação. Você está me entendendo ou não? Significa você falar contra a situação. Fala, viver pela fé
Diga outra vez, viver pela fé significa falar contra a situação. Então, se eu estou numa situação de tristeza, de depressão, de problemas financeiros, se eu não falo contra essa situação, ela vai prevalecer sobre mim. Eu preciso falar contra ela. Diga aleluia. Eu preciso falar, essa é a palavra da fé. A palavra da fé, olha para mim, a palavra da fé não é um versículo bíblico decorado. Tem muita gente que pensa que a palavra da fé é um versículo bíblico decorado. A palavra da fé não é um versículo bíblico decorado. Pode ser, mas necessariamente não precisa ser um versículo bíblico decorado. A palavra da fé é aquilo que eu libero, que eu sei que Deus pode fazer. Às vezes eu pego um versículo decorado, mas necessariamente eu não preciso de um versículo decorado. Abraão não tinha um versículo decorado. Josué não tinha um versículo decorado. Noé não tinha um versículo decorado. Davi não tinha um versículo decorado. Nenhum deles tinha um versículo decorado. Mas eles simplesmente falavam aquilo que eles acreditavam que Deus poderia fazer e Deus fez. Tua palavra da fé está na tua boca. Por quê? Porque você está falando algo em nome daquele que é todo-poderoso e que pode fazer qualquer coisa que você imaginar, pensar e precisar. Diga aleluia. As pessoas que falam a palavra da fé, elas são mais prósperas do que as outras. As pessoas que falam a palavra da fé, elas andam em um nível de alegria e de superação maiores do que as outras pessoas. As pessoas que falam a palavra da fé são até feridas, mas elas logo se recuperam. Elas não ficam na lamúria, no choro o tempo inteiro. Elas começam a liberar a palavra da fé. Diga aleluia. E elas logo se recuperam. Muitas vezes se recuperam em tempo recorde. Quando você menos espera, ela já está de pé. Você menos espera, ela já está sorrindo outra vez. Quando você menos espera, ela já voltou para o jogo. Ela já saiu lá do tempo de recuperação. Você menos espera, mas como que pode? Já está no jogo outra vez? Então, pessoas que falam a palavra da fé, são feridas, mas logo saram. Tomam reveses financeiros, mas logo se recuperam. Elas não ficam no choro, na lamúria. Elas não ficam prostradas e desanimadas. Elas liberam a palavra da fé, porque elas aprenderam com a sabedoria que a vida está na palavra, a vida está na sua língua. E aquilo que você disser, é disso que você vai comer, é disso que você vai se alimentar, é isso que vai ser achado e encontrado na sua vida. Diga aleluia. Por isso essas pessoas se recuperam numa velocidade tremenda. E por isso que muitos outros estão caídos até hoje. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão na igreja, uns estão estagnados, outros estão remando, outros estão voando. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. É a mesma casa, é a mesma casa. Então por que uns estão expandindo, crescendo, avançando, e outros estão sofrendo, outros estão lamentando, outros vivem chorando, outros vivem presos numa doença, nunca saem dela, outros vivem presos num problema financeiro, nunca saem dele, e assim por diante. Por quê? Passa um dia com essa pessoa e você vai ver o que ela diz. Coloca os dois um do lado do outro e você vai ver o que eles estão falando. O que eles estão dizendo é do que eles estão comendo. Quando estão me entendendo, diga amém. Diga aleluia. Esse texto de Hebreus diz que Deus aguarda com expectativa a ativação da nossa fé. É isso que o texto diz, olha lá. Mas o meu justo viverá
pela fé. Essa é uma condição. O meu justo viverá. Essa deve ser a sua condição. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Deus espera que vivamos pela fé. E como é que nós revelamos essa fé? Quando nós falamos. É isso que Deus espera. O que Deus espera de todos nós é que nas situações adversas a gente fale. O que Deus espera de todos nós que temos sonhos é que nós falamos desses sonhos. O meu justo viverá pela fé. Agora, se ele recuar, se retroceder, eu não me agradarei dele. Irmãos, olha para mim. Deus está pronto para se mover em qualquer situação que você indicar para Ele. Vou repetir, você não entendeu. Deus está pronto para se mover em qualquer direção que você indicar. Em qualquer situação que você indicar, Deus está pronto para se mover. Por quê? Porque Deus é tudo que você precisa que Ele seja. Mas olha para mim. Mas existem situações em que nós nos sentimos intimidados. Diga, intimidados. Às vezes nós somos intimidados por um problema financeiro. Às vezes somos intimidados pelo grau que foi detectado, ou diagnosticado uma doença no nosso corpo. Às vezes somos intimidados pelo nível de confusão e desavença que há dentro da nossa casa. Sabe, a situação pode nos intimidar. Doenças nos intimidam. E qual é o resultado da intimidação? O resultado da intimidação é que ela prostra você. O resultado da intimidação é que ela tira a sua ação. O resultado da intimidação é que ela prende você, ela amarra você, ela ata você. A intimidação, ela gera medo, gera pavor e não deixa você se movimentar. Sabe? E há muita gente hoje que tem um poder sobrenatural. O poder está na sua língua, mas você está intimidado. Essa doença te intimidou. A notícia que você recebeu te jogou para baixo e você ficou. O negócio não é ser jogado para baixo, gente. O negócio é você ficar caído. Há notícias que nos jogam para baixo. Há situações que nos jogam para baixo. Existem adversidades que causam um dano emocional terrível à nossa vida. Que afeta a nossa alma, sabe? A ponto de nos fazer ficar prostrados. Mas esse não é o problema. O problema não é o problema. Entende? Alguém pensa que o problema é o problema, mas o problema não é o problema. O problema é a intimidação. Você precisa se levantar no meio dessa adversidade, no meio desse fogaréu, no meio dessa tempestade. Você precisa se levantar e usar a sua língua e liberar a palavra da fé que está dentro de você. Mar, aquieta-te. Fogo, pare. É isso que você precisa fazer. Aleluia. É isso que você precisa. É isso que você precisa fazer. Diga aleluia. A vida não acaba para ninguém. O pessoal diz aquele ditado popular: enquanto a vida, a esperança. A vida não acabou. Mas não vive de esperança. Sabe? Viver de esperança é aquelas pessoas que dizem: não, um dia isso vai mudar. Um dia isso vai mudar. Um dia isso vai mudar. Isso não é fé. Você entregou a sua vida, sabe? Você entregou a sua vida, deixa a vida me levar, leva eu. Um dia isso vai mudar. Não. Você precisa interferir no curso das coisas. Essa tempestade não vai passar até o dia que você levantar a sua voz e dizer para ela cessar. Diga aleluia. Mas há muita gente intimidado.
E a intimidação, ela acaba amordaçando a sua boca. Sabe aquele negócio que muito crente fala? E se eu falar e não acontecer? A intimidação te amordaçou. Se você falar, vai acontecer. Diga para quem está do teu lado aí. Se você falar, vai acontecer. Eu não estou falando aqui, irmão, de pensamento positivo. Eu estou falando de uma palavra liberada que cria uma expectativa por meio de uma ação confiada em Deus. Palavra positiva muita gente tem. Não estou falando de palavra positiva, vai dar certo, vai funcionar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você fala em nome do Senhor. Davi, quando foi encontrar com o gigante Golias, e os soldados de Israel, todos eles estavam apavorados, intimidados, entrincheirados, escondidos. Davi diz, hoje o Senhor te entregará na minha mão. Golias não intimidou Davi. Ele diz, hoje o Senhor te entregará na minha mão. Ele diz, o Senhor te entregará. E se Davi fica em silêncio? Não. Ele diz, hoje o Senhor te entregará na minha mão. Diga para quem está ao seu lado, você come do que você fala. Diga outra vez, você come do que você fala. Então Deus está pronto para mover-se em qualquer direção que a sua fé indicar. Deus é tudo que você precisa que Ele seja. Diga aleluia. Mas se a situação te intimidar e você não conseguir falar, Ele te deixará à mercê dos seus inimigos. Você entende isso? Se a situação te intimidar e você não falar, Deus te deixa à mercê dos seus inimigos. Quem está me entendendo? Por isso ele diz, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. Não me alegrarei. Toda hora os crentes estão tirando a expectativa de Deus fazer um grande milagre. Você está me entendendo ou não? Toda hora os crentes estão tirando a grande expectativa de Deus, dele fazer um grande milagre. Ele está pronto para fazer um grande milagre. Mas as pessoas retrocedem. Elas não liberam a palavra. Elas não falam o que deveriam dizer. Por isso não comem daquilo que precisam comer. Não vivem a vida que gostariam de viver. Se o poder da língua produz milagres e resposta de Deus à nossa oração, preste muita atenção nisso agora. Ela também fortalece o inimigo e tira todo entusiasmo e alegria de Deus em nos dar vitórias. Porque nós estamos duvidando da sua infinita capacidade. Nós chegamos a um ponto muito interessante dessa mensagem de hoje. Se o poder da língua produz milagres e traz resposta de Deus às nossas orações, ela também pode fortalecer o inimigo. Ela também pode fortalecer o inimigo. E quando ela fortalece o inimigo, ela tira toda a alegria, ela tira todo o entusiasmo de Deus em fazer uma intervenção na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos dizendo que Deus é incapaz. Estamos duvidando da sua capacidade. Há uma história muito conhecida na Bíblia, nós vamos ler um pouco sobre ela. Fala dos israelitas que perderam a terra prometida. Perderam a terra prometida. Uma geração de israelitas que passou 430 anos vivendo uma outra nação com uma promessa. Quando eles saem do Egito e vão para a terra prometida, essa geração que sai com Moisés,
eles não entram na terra prometida. Eles tinham a promessa, mas eles não entram na terra prometida. Alguém disse que quem tem promessa de Deus não morre antes de ver a promessa cumprir. Quanto crente que está vivendo enganado com essa falsa mensagem? Morre sim. Morre com promessa e tudo. Morre com sonho e tudo. Não é porque Deus falou que vai acontecer. Tem uma condição para isso acontecer. A condição é você crer no que Ele disse. Diga aleluia. Como os israelitas perderam a terra? Vamos ler. Números capítulo 13, versículo 27 até o 33. Olha quando que eles perderam a promessa. Olha, veja quando é que eles perderam a terra prometida. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Diga aleluia. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Preste atenção. Essa geração que saiu com Moisés foi a geração que chegou próximo, viu o fruto da terra, tinham a promessa a favor deles, mas colheram do que a sua língua havia dito. Quando eles recebem o relatório dos espiões, os espiões dizem: a terra realmente é tudo que Deus disse. A terra mana leite e mel, a terra produz em abundância. Porém, lá estão os gigantes, lá estão as cidades muito fortificadas, o povo é muito bem guardado, o povo é muito bem protegido. Nós não podemos com eles. Opa! Olha para mim. Nós não ignoramos a situação. Às vezes um doente recebe o diagnóstico: você tem um câncer. E ele volta para cá dizendo: eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Não é isso. Eu tenho um câncer, mas eu tenho quem cura o câncer. Você está me entendendo ou não? Não é palavra positiva: esse câncer não existe, esse câncer não está aqui. Não é isso que eu estou falando para você. Eu tenho um câncer, eu não ignoro o problema, mas eu sei que quando eu liberar a palavra da fé que está na minha boca, eu resolvo esse problema. Então os israelitas tinham os gigantes, eles tinham os adversários, eles tinham os inimigos, tinham muita coisa contra eles. E eles tomaram a palavra e disseram: não podemos subir, porque se nós subir, nós vamos morrer. Vocês estão me entendendo? Amém ou não amém? Não se esqueça de Provérbios. Você come daquilo que a sua língua fala. Então o poder está na língua. A sua língua pode anular uma palavra. A sua língua pode anular uma promessa de Deus. Mas Deus disse. Mas você desdisse. Deus disse que você pode, mas você disse que você não pode. Então o que vai prevalecer? O que Deus disse ou o que você disse? Hein? Vai prevalecer o que você disse. Talvez você não me entendeu bem.
Vai prevalecer o que Deus disse ou vai prevalecer o que você diz? Vai prevalecer o que você diz. Não vai prevalecer o que Deus disse. Vai prevalecer o que você diz. Isso é um choque para nós. Porque nós entendemos que toda palavra que Deus envia, Ele vai cumpri-la. Toda promessa que Deus faz é porque Ele vai cumpri-la. Mas é verdade, Ele tem poder para cumprir tudo o que Ele disse. Mas a sua língua, a minha língua, pode anular tudo o que Ele disse. Foi o que essa geração fez. Eles anularam uma promessa de 430 anos que era para eles. Eles disseram, não podemos subir. O povo que lá habita é tudo filho de gigante. As cidades são muito bem guardadas. E nós nos víamos como gafanhotos diante deles. Espero que eu tenha algo para te dizer nessa manhã. Nós nos vimos como gafanhotos. E aos próprios olhos deles, nós também éramos como gafanhotos. Espera aí, onde eles tiraram essa conclusão? Que quando os gigantes olhavam para eles, faziam a leitura que eles também eram como gafanhotos, eles eram os espiões. Se eles foram escondidos, se ninguém viu eles, de onde eles tiraram essa ideia? Não, diante dos olhos deles, eles olharam para nós e disseram que nós também somos gafanhotos. Eles eram espiões. Eles foram lá escondidos. Ninguém sabia quem eles eram. Ninguém sabia por que eles estavam lá. Ninguém viu eles. De onde eles tiraram essa ideia? Você já percebeu que muitas vezes nós amplificamos o que é negativo na nossa cabeça? Nós simplesmente amplificamos. Ninguém disse nada, ninguém falou nada, ninguém mostrou nada, mas você está dizendo, mas olha, mas o médico falou isso, não, mas... Quem te disse isso? Ninguém, eu é que... Eles disseram, não podemos subir. Mas no meio dessa história, Josué e Caleb dizem assim, nós podemos vencê-los. Nós podemos vencê-los. Ninguém havia dito isso, mas era como eles os viam. Preste atenção no que você vai ler agora. Josué capítulo 2, versículo 9 ao 11. Agora você vai entender como que o povo da terra os via e como que eles estavam vendo o povo da terra. Preste atenção nisso. Josué capítulo 2, versículo 9. Josué 2, de 9 a 11. Vamos lá. Josué 2, de 9 a 11 diz assim. E lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste de Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Preste atenção. Estamos caminhando para o final. Agora, a geração de Josué. Josué manda 2 espias até a terra prometida. E eles são hospedados na casa de Raabe. Uma prostituta os recebe. E quando Raabe os recebe, e eles se identificam, aí sim, eles dizem quem eles são. Aí Raabe
ela conta para eles como que o povo da terra enxergava-os. E ela traz a memória, a lembrança 40 anos atrás. Ela diz, desde o dia que vocês saíram lá do Egito, que o Mar Vermelho abriu, que vocês venceram os reis fulano e beltrano, que vocês passaram pelo Rio Jordão, o medo, o pavor caiu sobre nós. Ou seja, nós já somos um povo derrotado. Presta atenção. Olha como os inimigos viam o povo de Deus. Mas como o povo de Deus estava vendo os seus inimigos? Entendeu? O povo de Deus estava vendo os seus inimigos como gente grande, forte e poderosa, com que eles não podiam lidar. Mas o inimigo estava vendo o povo de Deus como gente grande, forte e poderosa, que já estava se dando como derrotados. Mas você sabe qual que é a maior estratégia que o inimigo usa para cima da gente? É transferir o medo que ele tem para nós. O medo que aqueles habitantes da terra, em que o povo de Israel iria possuir, o medo que eles estavam dos israelitas, eles conseguiram transferir esse medo para os israelitas. Essa semana, lendo esse texto, eu entendi isto. Quando Satanás quer prevalecer sobre mim, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ele já foi vencido, ele foi derrotado. A minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que Jesus já nos deu autoridade sobre ele. A sua Bíblia, a minha Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. A sua Bíblia, a minha Bíblia diz que em nome de Jesus nós temos autoridade plena, total e absoluta sobre eles. Não temos autoridade parcial, temos uma autoridade total, plena sobre ele. Mas ele quer fazer você entender que ele está no controle. Ele quer fazer você entender que essas dívidas é que estão no controle da sua vida. Ele quer fazer você entender que essa enfermidade é que está no controle da sua vida. Ele quer fazer você entender que esses problemas familiares é que estão no controle da sua vida. Ele quer fazer você entender que esses problemas emocionais é que estão no controle da sua vida. Ele quer fazer você entender que esses vícios é que estão no controle da sua vida. Porque quando ele consegue fazer você entender isto, ele consegue anular a promessa de Deus sobre você. Você me entende? Você está carregando hoje um medo que não é seu, irmão. Quem tem que estar tremendo hoje é o diabo, não é você. Ele vai sempre blefar. Ele vai sempre blefar. E os israelitas caíram. Aquela geração com Moisés caiu nesse blefe. Eles são maiores, eles são mais poderosos do que nós. Somos como gafanhotos. Na verdade, era eles que estavam se vendo como gafanhotos. Se esse povo entrar aqui, vai massacrar a gente. Você percebe como que muda? Quem está me entendendo? Vou te falar uma coisa. Internet hoje é uma maravilha, né? Mas tem sido a sepultura de muita gente. Sabe por quê? Porque você, por exemplo, você vai a um médico, aí ele faz um diagnóstico. Aí você chega em casa, deixa eu ir para o Dr. Google. Deixa eu pesquisar essa doença melhor. Aí você começa a pesquisar essa doença, você começa a pesquisar as consequências dela, você começa a pesquisar, como é que fala, o desenvolvimento dela. Você fala, meu Deus, estou morto. Olha onde isso vai chegar. Doutor Google está dizendo, filho, pelo amor de Deus, pega a tua Bíblia, ao invés do doutor Google,
que está dizendo como isso vai acabar, pegue a tua Bíblia, abra ela, confesse a palavra, ore sobre ela, declare sobre isto. Solte a palavra, libere, usa a tua língua e reverte essa palavra. É isso que você precisa fazer. Diga aleluia. Olha o capítulo 14, versículo 1, lá de Josué. 14, 1. Capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículo 1. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que os sacerdotes Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. Agora veio a conquista, diga aleluia. Aleluia. Quer dizer para você aqui que o que você teme por causa da sua língua. O diabo sabe que quando você soltar a sua língua, o maior poder do universo derrotará. João capítulo 15, versículo 7 diz assim. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Pedirão o que quiserem. Quero dizer para você que nessa manhã, que neste dia, Deus está preparado para nos darmos o que pedirmos. E não só o que Ele quiser nos dar. Existe aquilo que nós desejamos, e Deus sabe que nós temos desejos. E existe aquilo que são promessas. Então são duas coisas bem diferentes. O que é uma promessa e o que é um desejo. Há promessas de Deus para a minha vida. Há promessas de Deus para a sua vida. Que não é o nosso desejo. E há desejos que nós carregamos no nosso coração que não é uma promessa. E muitas vezes nós ficamos presos apenas nas promessas. Mas Deus sabe que nós temos desejos também. Deus sabe que nós temos vontade. Deus sabe que nós queremos coisas. E muitas vezes nós só vivemos das promessas, esperando as promessas. Então não vou descrer das minhas promessas. Eu vou profetizar sobre as minhas promessas. Mas também há coisas que não estão nas minhas promessas, mas que eu desejo. Quem está me entendendo? Então Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Deus está preparado, diga amém, para nos dar o que pedirmos, e não só o que Ele quiser nos dar, porque Deus sabe que temos vontade. Ele atende no que nós quisermos. Deus atende no que você quiser. 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 Diga aleluia. Diga aleluia. Então voltamos agora a Provérbios capítulo 18. Hoje você pode mudar o rumo da sua vida. Hoje você pode começar, sabe, a sair do caminho que você está nele e você entrar em um novo caminho. Por favor, volta lá para Provérbios capítulo 18 e o versículo 21. 18, 21. 18, 21. Quando você olhar para esse texto, sabe, não seja aquele crente crítico, sabe, que apenas olha para o poder da língua, sabe,
do lado negativo. Há pessoas que, por isso quando eu anunciei aqui o poder da língua, eu vi muitos irmãos dando aleluia. Eu sei que vocês pensavam que eu ia dizer aqui hoje. Fofoca, maledicência. Porque quando se fala em língua só se pensa nisso. É fofoca, é maledicência, é mentira, é crítica. Tudo isso é produto da língua. Né? Então a Bíblia diz que quem usa a sua língua, né, ela vai comer disso. Mas hoje nós trazemos essa mensagem para você. Existe o lado bom da língua. Eu vou repetir, você não entendeu. Existe o lado bom da língua. Diga para quem está do seu lado, existe o lado bom da língua. Coloca a mão na tua cabeça e diga, existe o lado bom da língua. E nós queremos orar com vocês nesta manhã. Diga aleluia. Porque você precisa trocar algumas palavras aqui hoje. Você precisa anular aqui nesta manhã algumas coisas que você já disse. Porque é isso que você está colhendo, é disso que você está comendo. O lado mal da língua. Vamos sair daqui liberto. Essa última canção que nós cantamos, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Nós vamos cantá-la mais uma vez para nós orarmos. Porque agora vai ser um movimento de um mover sobrenatural. Eu não estou dizendo que você já vai sair daqui direto para o seu jardim do Éden. Mas eu estou dizendo que você vai entrar no caminho do Éden hoje. Vai ser uma jornada. Mas você vai chegar no seu Éden. Diga aleluia. Que nós logo imaginamos isso bem agora. Quando eu declarar, quando eu profetizar, quando a minha língua liberar a palavra da fé, tudo. Não. É um processo. Você só está pegando o caminho agora. Mas você vai chegar lá. Porque é um Deus poderoso cobrindo você. Diga aleluia.